pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro Saluan, eu sou aluno de doutorado aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha relação com o Museu Mariano Procópio e a minha pesquisa de mestrado. Essa pesquisa foi possível não só por conta do Museu Mariano Procópio, mas por conta de outras instituições, e aqui eu enfatizo as instituições da cidade do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, é interessante ressaltar que essa pesquisa só foi possível graças ao fomento que essas instituições recebem para a salvaguarda desses materiais do século XVIII, XIX, enfim. Graças a isso, graças a essa preocupação em arquivar, embora tenhamos convivido com alguns problemas nesse meio, graças a isso foi possível consultar não só as obras originais, as gravuras originais, mas também toda a imprensa daquele momento, o que foi essencial para costurar a minha pesquisa. E resumindo de uma forma muito curta, a minha pesquisa ela foi baseada, muito por acaso, em uma imagem que foi encontrada no Museu Mariano Procópio, com pouquíssimas informações, que é chamada A Rendição de Uruguaiana, baseada em um esboço do Pedro Américo, um esboço ou pintura, a gente não sabe exatamente precisar o que foi, mas graças também a essa possibilidade de encontrar fontes, por exemplo, na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, foi possível descobrir que essa obra ela foi exposta no século XIX. E a partir desta gravura, eu e a professora Maraliz acabamos descobrindo que ela fazia parte de uma coleção muito maior. E isso também foi possível de se descobrir graças à hemeroteca digital e às buscas que foram efetuadas nela. E daí descobrimos a coleção Quadros Históricos da Guerra do Paraguai, que se consiste em 9 gravuras baseadas nesse conflito. E aí, a partir de inúmeras buscas e de todo esse trabalho de encontrar essas imagens, algo que foi muito interessante porque diz exatamente sobre essa importância dos museus e outras instituições como arquivos, foi possível completar a coleção que estava presente no Mariano Procópio, mas com poucas informações e de forma avulsa. Eu explico. Essa coleção ela foi lançada inicialmente em fascículos, número a número, e posteriormente foi lançada em encadernações. E ela é datada a partir do início de 1870 até 1882, mais ou menos. E isso também foi possível graças aos arquivos. Aliás, é uma coisa muito interessante do trabalho do historiador, a importância dos arquivos, que a partir deles nós conseguimos costurar a narrativa histórica e mostrar através dessas fontes como essas coleções ou diversas outras formas de informação, etc., foram perpassadas naquele momento. Essa é a fonte mais próxima que nós temos daquele momento. Ou seja, mais um motivo muito relevante para que nós tenhamos a consciência da importância desses arquivos e dessas instituições para a história, não só do mundo, mas a história do nosso país. E aí nós percebemos aqui a importância dessa rede conjunta entre os museus, que nós pesquisadores muitas vezes acabamos fazendo, graças a esse achado no Museu Mariano Procópio, e as outras pesquisas que eu fui fazendo em outros arquivos, e aí eu vou citar aqui o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional, que também se encontra no Rio de Janeiro, e o Museu Histórico Nacional, também no Rio de Janeiro, foi possível concatenar toda essa coleção e encontrá-la em diferentes formas, tanto em fascículos quanto em encadernações completas. E isso foi muito interessante para conseguir analisar a coleção em sua totalidade. Algo que só foi possível mesmo por conta das inúmeras buscas que eu executei, não só nesses arquivos, mas também até pelo próprio Google, que é uma ferramenta que às vezes a gente acaba desdenhando um pouco, pelo fato de ser simples demais e a gente ter medo de encontrar informações muito simplistas. Mas, graças ao Google, inclusive, eu encontrei uma encadernação que eu nem imaginava que existia no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, foi a melhor encadernação que eu encontrei. E essa encadernação completa me deu um panorama total do que eu estava estudando. E a partir daí foi muito mais fácil executar a pesquisa, porque eu já tinha o nome de todas as gravuras, de todas as pessoas envolvidas, né? Inclusive vale ressaltar aqui que as gravuras foram baseadas em pinturas ou esboços de 3 artistas muito conhecidos, que é o Pedro Américo, o Vitor Meirelles e o Eduardo De Martino. Esse é um pouco menos conhecido, mas atualmente, por conta desses arquivos e por conta de pesquisas muito variadas no Brasil, esse artista vem tomando um reconhecimento bem maior. Mas retornando ao escopo da pesquisa, isso foi muito interessante porque nós percebemos aqui que ao longo da minha trajetória, que veio desde a graduação, que eu acho que é muito enriquecedor, até o mestrado, e hoje por acaso na verdade acontece no meu doutorado, porque a minha pesquisa de doutorado, que também é ligada a essas gravuras da guerra contra o Paraguai,
veio a partir das lacunas que eu encontrei através das análises do mestrado. Isso mostra a importância não só das redes entre pesquisadores, mas também dessa importância das informações que são salvaguardadas por essas instituições. Infelizmente, no nosso país, nós temos um problema seríssimo, que há pouco investimento nessas instituições e nos profissionais que nelas estão presentes. Se a gente for parar para pensar, todos os arquivos brasileiros sofrem com problemas de salvaguarda, com problemas espaciais, com problemas de funcionários e etc. Aliás, eu deixo aqui meus parabéns a todos esses funcionários, não só do Museu Mariano Procópio, que são pessoas que eu tenho um pouco mais de proximidade, mas também com pessoas que trabalham no Rio de Janeiro, que me atenderam muito bem, que essas pessoas elas são essenciais para que o trabalho seja muito bem feito. Elas trabalham com o que elas têm e isso é muito complicado e a gente sabe que no Brasil, se a gente fosse citar o exemplo do Museu Nacional, por exemplo, que é um exemplo tristíssimo, esse é só um entre vários outros problemas. Então eu gostaria de dar meus parabéns a essas pessoas que fazem possível esse trabalho, que fazem possível o nosso trabalho enquanto pesquisador dentro dessas instituições. Minha pesquisa, intitulada A Guerra em Imagem e Texto, a coleção Quadros Históricos da Guerra do Paraguai, ela está presente no banco de teses e dissertações da UFJF, ou seja, ela está disponível a todas e todos, e ela conta basicamente sobre isso. A coleção, as pessoas envolvidas nessa coleção, os artistas também envolvidos, os intelectuais que escreveram, porque ela é uma coleção não só de gravuras, mas de gravuras e textos, algo que também eu tive a oportunidade de descobrir só com a pesquisa em loco no Rio de Janeiro, porque aqui no Museu Mariano Procópio, por exemplo, essas gravuras estavam dispostas de forma avulsa, e não era só a rendição de Uruguaiana que estava de forma avulsa, várias outras gravuras estavam presentes dessa maneira aqui no museu. E isso é muito legal, porque eu acabei concatenando, e no final das contas é uma forma que eu tenho, enquanto historiador, de retribuir todo o esforço que a universidade e os professores tiveram em mim e entregaram ao museu um estudo mais detalhado sobre essa coleção, né, que até então eram só gravuras. E elas estão inclusive presentes em um dos sites do museu. Esse portal ele é muito importante para a minha pesquisa, porque foi uma forma de entender questões sobre tamanho, sobre coloração, sobre os próprios desenhos em si, enfim, algo que ajuda bastante na nossa pesquisa. E para concluir, é muito legal o trabalho que a gente tem de concatenar todas essas ideias e traçar ali, costurar mesmo uma pesquisa, uma narrativa histórica, para mostrar como que foi dado esse conteúdo através dessas instituições, né, dos museus e dos arquivos. Compreender essa coleção não só como gravura, mas também toda a história por trás dela, né, o envolvimento das pessoas, questões políticas, o pós-guerra contra o Paraguai, questões sociais que o Brasil vivia naquele momento, isso tudo perpassa não só nas próprias gravuras e nos textos que estão anexados a elas, ou vice-versa, isso também pode ser mais aprofundado através da imprensa ilustrada, que por muitas e muitas vezes citava uma gravura ou outra que foi veiculada por essa coleção. Então, para concluir, eu deixo aqui não só os parabéns novamente para os funcionários e para as pessoas que estão envolvidas nos arquivos e museus, mas também eu gosto de deixar bem explícito a importância que todas essas instituições têm na vida do pesquisador, não só do historiador, mas diversos outros pesquisadores. Então, nessa Semana de Museus, a gente precisa sempre levar em consideração, não só na Semana de Museus, mas também em todo o nosso caminho, né, enquanto cidadão ou como pesquisador, ou os dois, na verdade, da importância dessas instituições. Então, por exemplo, eu prezo muito por levar esse discurso que eu estou trazendo aqui para vocês para dentro da sala de aula. Os alunos precisam compreender o papel dos museus na sociedade, não só dos museus, mas também dos arquivos, porque o que nós temos no senso comum pode ser muito mais bem explorado. E dessa maneira, se nós colocarmos esse pensamento nos jovens, talvez o amanhã seja melhor e seja bem diferente. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho da minha pesquisa e da minha relação de muito amor, não só com o Museu Mariano Procópio, mas também com as instituições do Rio de Janeiro, e explicado para vocês brevemente a minha pesquisa, que como eu disse, já está disponível no site da universidade, é só procurar o meu nome ou o nome da pesquisa, e falar também dessa importância de você criar um vínculo entre esses arquivos para conseguir fazer uma pesquisa de excelência. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.